Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Todas as noites, a graça e a paz estejam com vocês. Muitas vezes, nós estamos aqui todas as noites, persistentemente, e as pessoas dizem assim, por quê? Conhecimento é tudo, gente. Conhecimento é tudo. Então, estamos aqui para trazer para você conhecimento, tá bom? E eu também quero lembrar aí, ó, que sozinho você não vai chegar a lugar nenhum. Fica atento, anota o telefone aí da Leila e depois pede para ela informações sobre a nossa associação, que ela vai te encaminhar para um dos nossos consultores que vai te ajudar, tá bom? Você vai conhecer melhor o assunto. Eu também quero lembrar que nós temos uma novidade, né? Vou falar nesse vídeo, vou falar no final do outro. Então, fiquem atentos. Todos aqueles irmãos que se inscreverem no mês de outubro ou que já estão inscritos, né, todos os inscritos na associação, concorrerão a 4 brindes, tá? Agora no mês de novembro. Olha que legal, pessoal. A gente vai trabalhando e a gente vai também devolvendo para vocês aquilo que vocês contribuem. Mas tem uma condição. A regra é: você não pode ficar inadimplente, tá? Não pode ficar inadimplente. Então, se você está inadimplente aí, puxa, eu não paguei o mês passado. Gente, vocês não sabem a falta que faz. Pode ser pouquinho seu, mas um pouquinho seu, um pouquinho do outro, dá déficit aqui nas nossas contas, tá? Nós temos que pagar a parte jurídica, nós temos que pagar a parte contábil, nós temos que pagar a parte de layout, nós temos que pagar site, nós temos que pagar um monte de coisa. Então a gente precisa muito da sua ajuda, tá? Então não fique inadimplente de maneira nenhuma. Assim, eu fiquei inadimplente e tal, não tem problema. Fala com os nossos consultores, faz lá um ajuste, eles têm autonomia para trabalharem com você, tá bom? E esse mês de outubro, você não pode ficar inadimplente do jeito nenhum. Assim, e os outros meses que eu fiquei inadimplente? Tem problema, você faz um arranjo, vai pagando devagarzinho, tá? Mas o mês de outubro, você não pode ficar inadimplente de jeito nenhum. Todos os consultores, por favor, peguem esse vídeo, salvem esse vídeo para entenderem a regra que está sendo colocada, tá? Então, não deixe de fazer a sua contribuição no mês de outubro. As 4 semanas de novembro, nós vamos trazer aí um brinde para vocês. Ancião, como que a gente vai sortear isso aí? Fica tranquilo que você faz parte de uma pólice de seguro, você tem um número, você vai ser comunicado, vai dar tudo certinho, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar sobre este assunto proposto no nosso tema. Gente, a arrogância humana, ela não tem limites. Então, por exemplo, na revista Sentinela, de 1915, por isso que eu digo para vocês, gente, que o grande nuvem de testemunhas é uma bênção. É uma bênção. Olha, quem já adquiriu sabe disso, e é um livro que está sendo atualizado constantemente. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre este assunto que eu gostaria de ler com vocês. Está a parte aqui em inglês, tá? Está a parte em inglês e também está a parte em português. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar aqui do lado da parte em inglês, porque depois, quem quiser ler, aliás, eu vou fazer isso não. Eu vou ficar bem pequenininho, que aí fica mais fácil de considerarmos todo o assunto. Pronto, tô aqui, ó, bem pequenininho, não sumi não, tá? Tô junto com vocês aí. Vamos trazendo para vocês, então, aí, a visão de Charles Taze Russell entre a Bíblia, inspirada por Deus. Lembrando que essa visão é uma visão que continua praticamente até hoje. Só mudou o canal utilizado por eles, tá bom? Só mudou o canal utilizado por eles. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Olha só o que ele escreveu, tá aqui na parte preta, tá? Está aí na parte preta. Então você pode considerar, o Wagner dá destaque aqui aos pontos amarelos, mas para não ficar fora do contexto, eu vou ler todo o texto do que o Charles Taze Russell escreveu e
provo que isso ainda vale, né, para eles, mudando apenas o canal, indicando então assim para a gente o valor que eles dão à Bíblia. Olha só. Se os 6 volumes do estudo das Escrituras são praticamente a Bíblia organizados tipicamente, com texto de provas da Bíblia fornecidos, não podemos nomear incorretamente os volumes. A Bíblia é uma forma organizada. Ou seja, eles não são meramente comentários sobre a Bíblia, mas são praticamente a própria Bíblia. Vale a pena dizer que todo esse material foi tirado de circulação, mas era a própria Bíblia. Uma vez que não há desejo de construir qualquer doutrina ou pensamento sobre qualquer preferência individual ou sobre qualquer sabedoria individual, mas para apresentar todo o assunto sobre as linhas da palavra de Deus, portanto, precisamos pensar que é seguro que este tipo de leitura, esse tipo de instrução, esse tipo de estudo da Bíblia. Além disso, não apenas descobrimos que as pessoas não podem ver o plano divino em estudar a Bíblia por si só. Quer dizer, para o Charles Taze Russell, a Bíblia por si só já não valia. Se alguém, está em amarelo agora, se alguém deixar de estudar os estudos das Escrituras de lado, mesmo depois de usá-los, depois de familiarizar-se com eles, depois de lê-los por 10 anos, se ele então os deixa de lado e ignorar e vai para a Bíblia sozinho, embora ele tenha entendido sua Bíblia por 10 anos, nossa experiência mostra que dentro de 2 anos ele vai para as trevas. Vejam como as seitas são. Os livros das seitas estão em igualdade com a Bíblia, tá? Ou seja, o que ele está dizendo? Se você ler o estudo das Escrituras 10 anos, tá ótimo. Mas se você deixar de ler o estudo das Escrituras e voltar para ler a Bíblia, então agora você vai voltar para as trevas. É muita presunção humana, né? Lembrando que o estudo das Escrituras não resta nem folha amarela dele por aí. Só tem na biblioteca de Betel, que é uma prova das besteiras que a organização ensinou. E aí ele continua. Se ele então deixá-lo de lado e ignorar, vai para a Bíblia sozinho. Embora ele tenha entendido a Bíblia por 10 anos, nossa experiência mostra que dentro de 2 anos ele vai para as trevas. Por outro lado, se ele tivesse apenas lido o estudo das Escrituras com suas referências e não tivesse lido uma página da Bíblia, como tal, ele estaria na luz ao final de 2 anos, porque teria a luz das Escrituras. Gente, isso é loucura. A Bíblia preservada por 2000 anos, até o tempo do Charles Taze Russell. O Charles Taze Russell joga a Bíblia no lixo e diz que o que vale são os escritos dele. Olha que coisa. As brigas dos reformadores, William Tyndale, John Hus, John Wycliffe e outros que lutaram para preservar a Bíblia, se eles tivessem conhecido Charles Taze Russell, eles teriam um material muito melhor, que hoje não serve nem como papel higiênico, tá? No banheiro de Betel. Aí ele diz, né? Nosso pensamento, portanto, é que esses estudos das Escrituras são uma grande ajuda, uma ajuda muito valiosa no entendimento da palavra de Deus. Se esses livros têm algum valor para nós, deve ser porque vemos neles lealdade à palavra de Deus, mas hoje não serve nem como papel higiênico. E no que diz respeito ao nosso julgamento, vê-los em plena harmonia com a palavra e não antagônicos a ela. Portanto, ao lê-los pela primeira vez, e talvez pela segunda vez, antes de aceitarmos qualquer coisa como sendo a nossa própria fé e convicção pessoal, devemos dizer: não vou aceitar porque esses estudos dizem isso. Eu desejo ver o que a Bíblia diz. E assim, estudaríamos as Escrituras à luz desses estudos das Escrituras. Provaríamos todos os pontos ou contestá-los-íamos, conforme fosse o caso. Não ficaríamos satisfeitos com nada menos do que uma investigação completa da Bíblia desse ponto de vista.
The Watchtower, 15/9/1910. Bom, aí você falou assim, ancião, que o pensamento é o mesmo, só mudou a fonte. Exatamente. Por exemplo, na Sentinela, de 15 de agosto de 1983, todo mundo se lembra disso, Sentinela, 15 de agosto de 1983, quem tem o meu livro Proclamadores aí, pode pegar lá na contracapa, e vai verificar o seguinte, o que é que está escrito lá. Lá está escrito que não importa o quanto leiamos a Bíblia, não importa o quanto leiamos a Bíblia, se não estivermos associados com este canal, que agora, no caso, são os 8 velhinhos de Brooklyn. Não importa o quanto leia a Bíblia, se não estiver associado com eles, nunca chegará à vida eterna. Já pensou, pessoal? Essa é a associação que diz que mais respeita a Bíblia, é a associação que diz que mais prega a Bíblia. É por isso que a gente sempre tem alertado. Cuidado com os olhos da torre de vigia. Tem que tomar muito cuidado. Você muitas vezes acaba sendo enganado porque você lê a revista Sentinela, você lê o nosso Ministério do Reino, você lê tudo isso daí. Fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador.